Bom, irmão, sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço o convite da igreja que foi feito, de estar aqui compartilhando com vocês mais um mais uma parte da escritura aqui, né? Já aprendemos uma primeira parte hoje pela manhã e agora vamos dar sequência no aprendizado das escrituras, daquilo que Deus tem a nos revelar, né? Ou tem já nos revelado. Mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas com os irmãos. Tá? Sei que o nosso irmão já fez uma oração, mas eu gostaria de agradecer e pedir direção a Deus, né, para este momento aqui. Nosso Senhor, nosso Deus, obrigado pela oportunidade, Pai. Obrigado pelos irmãos que se reúnem aqui em Vila Quintana. Que o Senhor venha, de fato, Pai, a nos mostrar, a revelar mais da Tua palavra, do Teu saber, Pai. Que nos conceda sabedoria, uma mente aberta, um coração aberto para receber a Tua palavra, Pai, a Tua instrução, e assim também colocar em prática em nossas vidas. Obrigado, Pai, por toda essa igreja, obrigado pelos irmãos que estão aqui, Pai, que te servem fielmente. E se temos alguma dificuldade, Pai, em nossas vidas, que o Senhor, neste momento, já tire de nós, Pai, já nos liberte deste mal, e que possamos, assim, seguir firmes, Pai, naquilo que vamos ouvir e aprender do Senhor hoje. Use, Pai, assim, os teus instrumentos, ó Pai, que são os teus servos, para que revelem, Pai, o que possam proclamar a tua palavra, a palavra da salvação em Cristo Jesus. Em nome dele oramos e agradecemos. Amém. É sempre bom a gente pensar em exemplos, né? Tudo que a gente faz hoje gira em torno de exemplos. O estudo que nós tivemos aqui, nosso irmão ministrou, ele foi tomado de exemplos. Exemplos do dia a dia, exemplos da nossa vida, coisas que a gente já passou ou ainda vai passar, ter experiência. Então, o exemplo ele sempre é importante. Se não fosse o exemplo de Jesus, o que seriam dos cristãos hoje? Se não tivéssemos um exemplo a ser seguido. Eu posso dizer até um legado mesmo. Jesus nos deixou um legado muito importante, um legado admirável a ser seguido. Quando Paulo ele falou sobre Jesus, nesse sentido de legado, ele falou de ser imitador. Ele falou assim, pode confiar, pode ser meu imitador, porque eu sou um imitador de Cristo. Ele não falou isso? Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 1, ele falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, ele recebeu esse legado, ele visionou, visualizou, seguiu e recebeu esse legado. Ele foi um imitador completo de Jesus Cristo. E ele definiu isso, deixou isso bem claro nas Escrituras. E por que ele fez isso? O legado maior que Cristo deixou. A Escritura ela é repleta de informações sobre esse legado. Mas uma das coisas que, inclusive, Paulo falou lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 13, ele disse, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. E quando a gente lê esse trecho, a gente passa na nossa mente tudo o que aconteceu com Cristo. Pelo menos na minha, quando fala sobre a maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E a gente tem essa ideia do que seria a maldição da lei. E fala que ele fez isso como? Fazendo-se próprio maldição, através da morte de cruz, morrendo em nosso lugar no madeiro. Então isso tudo resume o que Jesus passou por nós. O sofrimento do Calvário, até chegar à morte de cruz, até derramar o seu sangue, o sangue que nos que remite, o sangue que nos lava de todo pecado, até ter sido cravado nesse madeiro, na cruz, ter dado o último suspiro. Então tudo isso vem à nossa mente em relação a isso.
E o legado que Cristo deixa para a gente, obviamente, cada um aqui não deve, no sentido literal que Cristo fez, passar pela cruz, né, ir para o madeiro, ser crucificado. Não é isso que ele quis dizer. Mas, de certa forma, Jesus fala sobre crucificar também. Crucificar o quê? Nosso corpo. Né? Ele fala que nós temos que morrer também para esta vida. Então, a gente precisa, de certa forma, seguir esse legado, né? essa peregrinação de Cristo aqui em relação até a chegada da sua morte, o sofrimento, e a gente vai passar por todo esse sofrimento até matar o velho homem também, e nos revestir do novo homem, como Paulo fala. Mas é difícil não dedicar um tempo de introdução longo quando se fala da pessoa de Cristo Jesus, né? como exemplo maior de nossas vidas. Mas eu queria falar um pouco sobre a questão do testemunho também. Agora, voltando um pouco para Paulo, né? E lá em próprio Gálatas, capítulo 1, quando Paulo ele cria uma definição de si, no versículo 10, né, ele fala um pouco de si mesmo. E ele diz assim, capítulo 1 de Gálatas, versículo 10. Porventura procuro eu a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo a homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detência, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele faz um pequeno resumo aqui em relação à sua trajetória, né, a sua trajetória depois de convertido. Mas Paulo ele revela aqui o seu zelo pela palavra de Deus. São duas etapas da sua vida, antes e pós a sua conversão a Cristo. Mas nas duas etapas, embora uma ele estava totalmente equivocado, ele se mostra zeloso. Ele fala que já estava muito à frente daqueles que eram da mesma idade que ele. Mas ele ainda era zeloso em relação ao Senhor. E isso ele fala na sua carta aos Romanos também. O que eu quero mostrar sobre o testemunho de Paulo é justamente na questão de legado ainda. O que Paulo deixou? Qual foi a influência que Paulo teve na vida dos irmãos? Qual a influência que cada um de vocês aqui vai ter na vida dos seus irmãos, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida dos seus vizinhos, na vida das pessoas que estão à sua volta? É interessante quando nós ouvimos algo sobre nós mesmos em relação que vem de fora. Muitas vezes coisas que a gente não sabia. Um vizinho pode falar sobre você, né, sobre a admiração que ele tem pelo teu amor a Cristo. E muitas vezes você nem sabia que esse vizinho tinha esse conhecimento ou via dessa forma. Mas Paulo passou por uma situação parecida. Paulo, em Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, queria que os irmãos acompanhassem algum fato interessante que aconteceu na vida de Paulo. Atos 20, a partir do versículo 17. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso
chamar os presbíteros da igreja. Então, Paulo mandou chamar ali os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, com Paulo, né, quando esses homens chegaram e se encontraram com Paulo, ele disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar alguma coisa proveitosa, de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio eu passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto do dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Alguns pontos que eu acho importante e interessante, em Atos capítulo 20, a gente percebe aqui que Paulo está se despedindo desses irmãos. A gente percebe que Paulo pregou nessa igreja, essa igreja foi constituída presbíteros, e agora ele volta para dar uma espécie de despedida, né, além de tudo. E ele fala aqui, né, que ele sabe que ele está indo para Jerusalém, que ele vai ser preso, que cadeias e coisas ruins esperam ele lá, mas ele não se importa com isso. No versículo 24 ele falou: porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então ele queria pregar o evangelho, ele queria ser testemunha, né? Ou testemunhar sobre esse evangelho aqui. Então, Paulo tinha esse ministério realmente como algo mais importante da sua vida. Ele era uma pessoa bem resolvida, um propósito especial. E fazia sempre isso com dedicação, com amor, né? A ponto de, quando Paulo revelar isso, versículo 25, né, ele falou que eles não veriam mais o seu rosto. E Paulo estava falando aqui de que ele iria morrer. E esses irmãos não veriam mais ele. Qual foi a atitude desses irmãos, né, quando ouviram isso de Paulo? Que testemunho, né? Que tipo de... A gente sabe do amor de Paulo pelos irmãos, mas o amor dos irmãos relacionado a Paulo, né? Que testemunho Paulo deu a essas pessoas? Olhem comigo aqui, versículo 37 e 38 do capítulo 20. A reação desses irmãos. 37 e 38 diz assim: então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Esses irmãos ficaram tristes, esses irmãos abraçaram Paulo, esses irmãos beijaram Paulo. Por quê? Paulo foi brando, até no momento da despedida, Paulo não foi brando com eles. Paulo falou aqui: estou limpo, preguei tudo, ensinei tudo para vocês, né? Agora vocês vão ter que seguir adiante, né? Estou livre, né, do sangue de vocês aqui. Mas isso, né, a fidelidade de Paulo em relação à mensagem que ele acreditou, sempre acreditou em sua vida e ele pregava, fez com que ele deixasse um bom legado aqui, deixaria um bom legado nessa igreja, a igreja de Éfeso, e o amor desses irmãos aqui é evidente, né, em relação a Paulo, a ponto de chorar. Por quê? Porque a receita que Paulo ensinou e a receita que ele usava era essa:
ser um bom imitador de Cristo. E nós devemos ser um bom imitador de Cristo. Quando pregamos o Evangelho, seja na igreja, seja aí fora, né, um desconhecido, para um vizinho, um familiar, nós agregamos um valor enorme à nossa vida. E o primeiro, primeiro pelo mandamento de pregar, mas também pelo crescimento que temos quando nós fazemos isso. Quantos de nós não queremos ser igual a Paulo? Igual a Cristo? Nós conseguimos imitar. Não vamos conseguir ser igual a Cristo, mas nós conseguiremos ser um bom imitador de Cristo, assim como Paulo foi um bom imitador. E é interessante quando a gente pensa na ideia de ir e dar um bom testemunho, ou até mesmo na ideia de pregar. Nós aprendemos um conceito, a gente tem alguns professores aqui, um conceito de que se aprende para ensinar. E se eu falar para você que nós aprendemos muito mais quando ensinamos? E esses professores podem afirmar isso. Que a bagagem que nós recebemos, ou até irmãos que têm cursos aqui, estão fazendo cursos, eles recebem um ensino, um aprendizado. Mas se não tiver o exercício prático desse aprendizado, se eles não passarem a outras pessoas no futuro, ou se eles não exercitarem aquilo que aprenderam, eles não vão ser bons naquilo que eles estão fazendo. E com a palavra não é diferente. A gente tem excelentes servos aqui, que ministram a favor de Cristo. E eu conheço todos eles aqui. Eu tenho o prazer de conhecer vocês, que fazem esse trabalho e fazem muito bem. E por que fazem bem? Porque vocês ouviram e guardaram, ou porque vocês ouviram e ensinaram? O bom testemunho que nós podemos deixar é esse. O bom legado que nós podemos deixar é esse. É quando nós recebemos e ensinamos. Quando nós divulgamos a palavra de Cristo. Jesus, quando ele pregou sobre a parábola do semeador, foi exatamente isso que ele pregou. Que tipo de coração é o seu? Qual coração você se identifica mais? Aquele que recebeu a palavra, guardou ou deixou ser sufocada pelos prazeres desse mundo, pelas coisas que o mundo oferece? Ou aquele coração bom, que a palavra caiu, semeou ali, e cresceu, e produziu, e frutificou a 30, a 60, a 100 por um? Que tipo de coração? E o que seria frutificar a 30, a 60, a 100 por um? Se não receber e ensinar. E é isso que nós temos que fazer se nós queremos ser bons imitadores de Cristo Jesus. Chegaremos ao ponto que Paulo chegou de valorizar mais a mensagem pregada, a nossa própria vida neste mundo. Vamos alcançar, no caso, o mais elevado grau espiritual nas nossas vidas. Pela palavra de Deus, a gente vai optar, de fato, naquilo que tem mais valor para nós. Se a gente lembrar de Paulo e Silas na cadeia, em cadeias, na prisão, lá em capítulo 16 de Atos, quando eles foram presos, a partir do versículo 16 até o versículo 18, não seria possível eles passarem por isso, por tamanho sofrimento, se eles não tivessem uma esperança e uma pátria superior. E lá diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava muito lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós,
clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. E esse foi o motivo que levou Paulo e Silas, né, a ficarem em cadeias, serem presos e sofrerem, serem açoitados e passarem por muitas coisas, né? O fato de terem tirado lucro desses senhores aqui, desta moça. Então, vamos sofrer, vamos passar por provações, né? Vamos passar até por tentações, como o nosso irmão pregou aqui no início. Mas muitos daqueles, né, que venceram, que receber o legado de Cristo, vão passar por tudo isso, né, como vencedores. Que como nosso irmão leu aqui hoje, acho que foi aqui que eu ouvi, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é mesmo? Romanos capítulo 8, versículo 28. Então, irmãos, não podemos nos enganar. Não podemos tomar hoje, né, ou temos que, na verdade, tomar hoje a decisão de mudar o rumo do nosso serviço. Buscar ser um herói na fé para não alcançar má fama, mas para alcançar uma vida eterna. E eu quero finalizar aqui com Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Aproveitar aqui o livro que vocês estão estudando hoje, que diz, Tiago 1, 21 e 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando nós ouvimos e praticamos, ensinamos, nos tornamos imitadores, de fato, reais, de Cristo Jesus, né, a gente constitui e deixará, de fato, um legado importante para os nossos sucessores, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, familiares e para os nossos irmãos. Que Deus seja louvado.